meu líder, fala minha líder! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Nina Moretz, eu sou ex-gerente da Ambev e assim como você, eu também assumi a minha primeira posição de liderança sem fazer a menor ideia do que eu tinha que fazer. E aí, demoraram muitos anos até que eu conseguisse construir uma equipe engajada, que alcançava resultado, até que eu conseguisse realmente ser reconhecida como líder. Errei muito, bati muito com a cabeça na parede. E a boa notícia é que você não precisa percorrer esse caminho. Eu quero justamente encurtar esse caminho para que você realmente consiga construir a sua imagem como líder de sucesso, sem precisar passar por todos os erros que eu passei. Então é por isso que neste canal nós vamos falar sobre tudo que você precisa fazer para se transformar num líder de sucesso, reconhecido, que tem um time engajado, mesmo que seja a sua primeira vez na liderança. Tudo isso baseado em dicas práticas, construídas no campo de batalha. Enquanto eu vivia ali o dia a dia da operação, olha, basicamente o que eu tenho para te falar é o seguinte: o que a gente vai conversar aqui nesse canal é tudo que eu queria ter escutado, tudo que eu queria que alguém tivesse me falado antes de eu assumir o meu primeiro time. E para começar já falando do que realmente importa, o tema do vídeo de hoje é algo que quando eu descobri, mudou o meu jeito de liderar, mudou os meus resultados, mudou o mood do meu time. E aí, depois que eu descobri isso, eu descobri que essa também era uma dificuldade de outros líderes, se não de todos. E de que dificuldade nós estamos falando, Nina? Da dificuldade de liderar. A maior dificuldade de um líder, principalmente quando ele está no começo, é a dificuldade de liderar. Mas Nina, como assim de liderar? Isso não é meio óbvio? Não. Quando eu falo liderar, é dar direcionamento para o seu time, para a gestão, é você acompanhar eles ali ao longo do dia, ao longo das semanas, para ver se as coisas estão sendo feitas da maneira com que elas precisam ser feitas. Se o mood do seu time tá legal, se tem alguém que tá passando ali por algum momento de dificuldade, é isso que é liderar. E eu vou te contar por que essa é a sua principal tarefa como líder. Porque, gente, se não fosse isso, a gente juntava ali um time de 10 analistas e não precisaria de um gerente, não precisaria de um coordenador ou de um supervisor. Isso aí depende de empresa para empresa. Então, a coisa principal e a mais difícil que você precisa fazer é liderar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom, por que eu te disse que isso é mais difícil no começo da liderança? Porque no começo você quer entregar tudo. E aí você, que provavelmente antes já era uma pessoa boa no que você fazia e por isso você foi promovido para líder, você começa a querer entregar tudo e você começa a fazer e você começa a colocar a mão na massa em coisas que você não deveria estar colocando a mão na massa e você não dá tempo pro seu time, você não tem tempo de qualidade com eles, você não se preocupa o tanto que você deveria se preocupar com as entregas deles. E aí, meu líder, minha líder, vai tudo por água abaixo. De repente você está apagando 396 incêndios por dia e não está olhando o estratégico. E eu vou te contar uma coisa: não olhar o estratégico é o que vai fazer com que a sua equipe não cresça. Então, vamos voltar aqui. O estratégico é liderar. E aí, isso não vai acontecer de uma maneira natural. Sabe por quê? Porque você sempre vai ter 1 milhão de coisas para fazer. Então, não espere um dia que você esteja tranquilo de demandas, que você tenha tempo livre para organizar a sua rotina do jeito que nós vamos conversar aqui. E antes da gente começar aqui o passo a passo, eu quero te dar um pequeno insight de algo que fez toda a diferença na minha vida. A ansiedade é inimiga da estratégia. E eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. E aí, o que acontecia? Eu ficava querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e meu chefe nem terminava de falar, eu já estava pensando no que eu ia responder e começava uma coisa e não terminava. Gente, para que você consiga liderar, você vai precisar de calma, de fazer uma coisa de cada vez. E aí você vai construir o que funciona melhor para você. Eu vou te contar o que funcionou para mim. Quando eu estava lá em Recife, eu ia pro CrossFit 5h30 da manhã.
6h30 da manhã eu já estava treinadíssima, endorfinada, porque era assim que eu fazia para eu não chegar lá no centro de distribuição da Ambev tão ansiosa. Outra coisa que também funcionou muito pra mim foi diminuir a quantidade de café. Eu, como pessoa já naturalmente ansiosa, se eu ficava tomando café demais, de repente eu estava maluca, sem conseguir pensar em tudo que eu precisava pra fazer. Então, antes de mais nada, pense em qual vai ser a solução que você vai encontrar pra você mesmo, dar uma baixada na ansiedade, dar uma segurada e levar as coisas com um pouco mais de calma, uma de cada vez. Vamos então ao primeiro passo que você precisa seguir se você quiser realmente liderar o seu time. Já que a sua principal tarefa é liderar, e liderar tem a ver com cuidar das pessoas do seu time, você vai precisar de tempo para as pessoas do seu time. Logo, você vai deixar na sua agenda todos os dias um espaço reservado para as pessoas do seu time. Esse espaço ele pode ser preenchido de diversas formas. Pode ser uma demanda pontual, pode ser um momento em que vocês tratam de um projeto, pode deixar o espaço em branco para as demandas que vão surgir ali ao longo do dia a dia, mas deixe esse espaço. A segunda coisa que você precisa fazer é começar e terminar as coisas. Eu cansei de começar e perder as coisas no meio do caminho. E quando você começa e termina as coisas, o seu dia vai seguindo uma sequência lógica. Você fica muito mais satisfeito porque você vê a evolução do que você está fazendo e você vai traçando um caminho estratégico para qual é a coisa que você precisa fazer, a próxima coisa que você precisa fazer. Então, começou a escrever um e-mail, mas apareceu alguém na minha mesa. A pessoa vai falar com você a demanda, se é que essa demanda é urgente, e depois que você terminar o e-mail, você vai pensar o que você vai fazer com a demanda daquela pessoa. Porque, gente, no mundo corporativo tudo é urgente. Se você ficar com urgência atrás de urgência, você só vai apagar incêndio e não vai construir a estratégia que você precisa construir. Então, vou te dar mais um passinho aqui que vai te ajudar na demanda do dia a dia. Sabe aquela listinha de tarefas? Bom, quando você for pegar aquela sua lista com tudo que você tem para fazer, se tiver algum item que você leve menos de 2 minutos para fazer, você vai fazer agora. Você vai fazer ele antes de começar qualquer outra coisa, certo? Então pegou lá a sua listinha, tenho que mandar um e-mail para o meu chefe. Esse e-mail vai ser mandado em menos de 2 minutos? Vai, então você vai mandar ele agora e depois você volta para a lista para priorizar o que você vai fazer primeiro. Terceiro ponto, você vai planejar o seu dia seguinte sempre no final do dia de hoje. Então você vai planejar amanhã, hoje, no seu último horário. O seu planejamento do dia seguinte, para que você consiga liderar o seu time, ele precisa ter 3 coisas. A primeira delas é o que a gente chama de Big Win. O que é Big Win? É a grande entrega que você tem para aquele dia. Gente, se é a grande entrega do dia, nada é mais importante do que aquilo. Então, você vai escolher uma tarefa que ela precisa ser realmente entregue naquele dia, tá? Segunda coisa, tempo para o seu time. Então, deixa lá, 1 hora, Marina, não tá suficiente. Então, vamos colocar 1h30, 2 horas, dependendo. O importante é você ser constante em sempre ter tempo para o seu time. Terceira coisa, tempo para você fazer um follow-up, ou seja, para você fazer uma verificação das demandas que você passou para o seu time. E, por último, tempo para trabalhar na Big Win. Não adianta você escolher o que é a grande entrega do seu dia e não ter tempo para trabalhar nela. Então, 4 pontinhos, ó. Big Win, grande entrega do dia. Tempo para os seus liderados todos os dias. Tempo para você olhar as demandas dos seus liderados. E tempo para você trabalhar na sua grande entrega. E aí, gente, esse passo a passo, ele é difícil no início, tá? Ele não vai começar de forma 100% natural, enfim. Mas depois que você se acostumar com esse ritmo, você vai ver que as coisas vão se encaixando muito melhor. Quando eu consegui, claro que não todos os dias, mas quando eu consegui imprimir esse ritmo de trabalho com o meu time, a engrenagem começa a rodar de uma maneira muito mais fluida. E falando em engrenagem, o 4º ponto que você precisa realmente colocar em prática se você quiser ser um líder da sua equipe é energia. Todos os líderes mais competentes que eu conheço trabalham com muita energia. Eu não tô falando que você tem que ser super extrovertido, que você tem que ser ligado no 220. Quando a gente tá falando aqui de energia,
é de vontade de fazer a coisa acontecer, é de dedicação, é de empenho. É aquele líder que você tá vendo ali no dia a dia, que tudo que ele se propõe a fazer com o time dele é algo importante para ele, é algo que ele realmente se dedica. Então, quando você se dedica dessa forma, você tá pegando ali uma engrenagem que ainda não tá girando de uma maneira fluida, digamos. Mas então você vai ali colocando energia dia após dia para ganhar a confiança dos seus liderados, para fazer com que eles tenham a abertura, né? De te mostrar o que está funcionando, o que não está funcionando, de oferecer ajuda para eles, de ser um verdadeiro direcionador dos seus liderados, porque é disso que eles precisam. Por último, mas não menos importante, você vai precisar se comunicar muito bem. Lembra de uma frase aqui que eu vou colocar para você quando a gente está falando de liderança. O óbvio não existe. Às vezes a gente fala uma coisa e a gente fala, não, é óbvio que o fulano entendeu. Não vou explicar, não vou eu repetir de novo tudo que eu já falei, porque é óbvio que todo mundo do time entendeu. O óbvio não existe. Então, quando a gente está falando de comunicação entre líder e liderado, explique com a maior quantidade de detalhes que você puder, da maneira mais simples que você puder. Pergunte depois se as pessoas entenderam, se tem alguma dúvida. Analise ao longo do processo se a coisa está sendo construída da forma como foi pedido no início. Porque, gente, a gente precisa entender. São pessoas com vivências completamente diferentes, com cabeças completamente diferentes. Então, a forma como um entende não é a forma como o outro entende. Então, assim, você vai precisar, dia após dia, aprimorar as suas habilidades de liderança. Uma coisa muito legal que você pode fazer é sempre no final que você explicar alguma coisa, que você pedir alguma coisa, você pedir para alguém da sua equipe falar o que aquela pessoa entendeu. Mais de 50% das vezes vai vir um negócio assim completamente diferente, ou pelo menos uma parte diferente. E isso você vai ajustando ali ao longo do tempo, mas sempre peque pelo excesso. E aí os 5 pontos que a gente trouxe aqui, caso você queira realmente liderar, né? Liderar é muito diferente de ser um gerente, ser um chefe, ser um líder. Nem todo mundo que é líder, lidera. Mas então vamos fazer aqui um resuminho dos 5 pontos. Primeiro ponto, sua função número 1 é liderar. Então você vai precisar ter tempo para o seu time todos os dias. Número 2, terminar o que você começou. Sempre que for olhar ali sua listinha de tarefas para pensar qual vai ser a que você vai começar primeiro, se tiver alguma tarefa com menos de 2 minutos, faça essa tarefa e depois decida qual vai ser a sua prioridade. Número 3, planejamento da sua agenda, sempre feito no último horário de hoje, o planejamento da sua agenda de amanhã, com 4 pontos importantes. Big Win, o que você precisa entregar amanhã, tempo para o seu time, que nós já falamos, tempo para olhar as demandas que estão com o seu time, o famoso follow-up, e tempo para trabalhar na sua grande entrega de amanhã. Número 4, energia. Lembrando que energia não significa você sair gritando por aí e falando aos 4 cantos. É muito mais o empenho que você coloca em tudo que você for fazer ali com o seu time. E por último, gente, a habilidade de comunicação. Eu sei que a comunicação ela pode significar muitas coisas, mas nesse exato momento nós estamos falando da comunicação sobre o que você diz e o que o outro entende. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal porque nós vamos falar semanalmente sobre tudo que você precisa fazer para se tornar um líder reconhecido e de sucesso, mesmo que seja a sua primeira vez na liderança.